A Sombra da Morte, Mary Elizabeth Braddon. Whitehall Grange ficava um pouco distante da estrada, com uma árida extensão de urze nos fundos e pinheiros altos e esparsos retorcidos pelo vento como um único abrigo. Era uma casa solitária em uma estrada solitária, pouco maior que uma alameda, que cruzava ermos campos arenosos até a beira-mar. O local tinha péssima reputação entre os moradores de Holcroft, o vilarejo mais próximo. Mesmo assim, era uma boa casa, construída com solidez em uma época em que não se economizava nem pedra nem madeira. Uma velha mansão cinzenta com diversas torres, aconchegantes assentos de janela, amplas escadarias, longos e sombrios corredores, portas ocultas em cantos inusitados, closets tão espaçosos quanto alguns cômodos modernos e adegas onde uma tropa inteira poderia ter se escondido durante a guerra. A vasta construção antiga estava entregue a ratos, camundongos, isolamento, ecos e era ocupada por 3 idosos. Michael Bascom, cujos antepassados tinham sido proprietários rurais de renome na região, e seus 2 empregados, Daniel Skegg e esposa, que trabalhavam para o dono da soturna mansão desde que ele deixara a universidade, onde passara 15 anos de sua vida, 5 como aluno e 10 como professor de ciências naturais. Aos 33 anos, Michael Bascom parecia um homem de meia idade. Aos 56, tinha a aparência, os trejeitos e a voz de um velho. Nesse intervalo de 23 anos, morou sozinho em Whitehall Grange e comentava-se a boca pequena na vizinhança, que era a personificação da casa. O comentário, de certo, não passava de uma crendice fantasiosa. No entanto, não era difícil estabelecer uma certa afinidade entre a mansão pardacenta e o homem que a habitava. Ambos pareciam igualmente distantes das inquietações e dos interesses corriqueiros da humanidade. Ambos tinham um ar de assentada melancolia gerada pela solidão perene, a mesma tez esmaecida, o mesmo aspecto de morosa decadência. No entanto, por mais solitária que fosse a vida de Michael Bascom em Whitehall Grange, ele não demonstrava a menor pretensão de alterar sua rotina. Trocara de bom grado a reclusão relativa das acomodações universitárias pela ininterrupta solidão de Whitehall. Cultivava um apreço fanático pela pesquisa científica e seus dias de descanso eram preenchidos por afazeres que em geral despertavam seu interesse e muito o satisfaziam. Quando o objetivo que se esforçava para alcançar parecia inatingível, passava por períodos de depressão e momentos ocasionais de dúvida o mergulhavam em desânimo. Por sorte, era acometido por tais estados de espírito apenas raramente. Sua ferrenha obstinação poderia tê-lo alçado às mais excelsas conquistas e talvez pudesse ter alcançado renome mundial, não fosse a catástrofe que sobrecarregou o inverno de sua inofensiva existência com o fardo de um remorso insuperável. Em uma certa manhã de outono, quando já morava em Whitehall, fazia 23 anos e começara a perceber que seu fiel mordomo e criado, que já era um homem de meia idade quando o empregara, estava ficando velho, o Sr. Bascom teve interrompidas suas reflexões matinais acerca do mais recente tratado sobre teoria atômica em pleno de jejum por um pedido abrupto de Daniel Craig. O mordomo estava acostumado a servi-lo no mais absoluto silêncio e sua fala repentina foi quase tão inusitada como se o busto de Sócrates fosse sobre a estante tivesse desatado a tagarelar.
Não vejo solução, disse Daniel. Minha senhora precisa de uma garota. Uma o quê? Indagou o Sr. Bascom, sem desviar os olhos do texto que estava lendo. Uma garota. Uma garota para dar conta do serviço da casa e ajudar a minha velha. Ela não tem mais força nas pernas, pobrezinha. Afinal de contas, já são 20 anos. 20 anos, repetiu Michael Bascom em tom de desdém. Que são 20 anos para a formação de um estrato geológico, para o crescimento de um carvalho, para o resfriamento de um vulcão. Pode não ser muito, mas diga isso aos ossos de um ser humano. De fato, as manchas de manganês observadas em alguns crânios na certa indicam, começou o cientista sonhador, se meus ossos estivessem livres do reumatismo, tal como há 20 anos, prosseguiu Daniel impaciente, eu talvez fizesse pouco caso do passar do tempo. Seja como for, minha senhora precisa de uma garota. Ela não pode continuar zanzando para cima e para baixo por esses corredores intermináveis, nem aguenta mais ficar plantada na copa, ano após ano, como se fosse uma mocinha. Precisa de uma ajudante. Pois que tem até 20, retrucou o Sr. Bascom, retomando sua leitura. De nada adianta falar assim, senhor. Ora, 20. Vamos ter dificuldade para encontrar uma. Porque há pouca gente nas redondezas? Indagou o Sr. Bascom, distraído com o livro. Não, senhor, porque dizem que esta casa é assombrada. Michael Bascom largou o livro e lançou um olhar de reprovação para seu criado. Skegg, admoestou em tom severo, pensei que depois de tantos anos comigo não se deixasse mais levar por esse tipo de tolices. Não estou dizendo que acredito em fantasmas, respondeu Daniel, tentando se justificar. Mas as pessoas do vilarejo acreditam. Não há quem ouse pisar aqui depois do entardecer. Só porque Anthony Bascom, após levar uma vida translocada em Londres e perder toda a sua fortuna, veio para cá desconsolado e, supostamente, se suicidou nesta casa, a única propriedade que lhe restara de seu vasto patrimônio. Supostamente, exclamou Skegg. Ora, não é suposição, é um fato, tão real quanto a morte da Rainha Elizabeth ou o grande incêndio de Londres. Ele não foi enterrado em uma encruzilhada entre Whitehall e Holcroft? Uma tradição absurda, da qual não se tem nenhuma prova substancial, retrucou o Sr. Bascom. Se existem ou não provas, eu não sei, mas os moradores da região acreditam nisso piamente, tanto quanto creem nos evangelhos. Se a fé nos evangelhos fosse um pouquinho maior, não precisariam se preocupar com Anthony Bascom. Bem, resmungou Daniel, começando a tirar a mesa. Precisamos de uma garota, mas terá que ser ou uma pessoa de fora ou alguém precisando muito de um emprego. Quando Daniel Skegg disse de fora, não estava se referindo a uma estrangeira oriunda de terras longínquas, e sim a uma moça que não fosse nascida e criada em Holcroft. Daniel crescera naquele insignificante vilarejo e, embora pequeno e desinteressante, ele o considerava o centro de seu mundo. Michael Bascom estava absorto demais na teoria atômica para dar atenção às súplicas de seu velho criado. A senhora Skegg era uma pessoa com quem raramente mantinha contato. Ela habitava uma região obscura na extremidade norte da casa, onde era a rainha absoluta de uma cozinha que mais parecia uma catedral, e diversas copas e despensas, onde travava uma guerra perpétua com aranhas e besouros, e perdera sua mocidade entre vassouras e esfregões. Era uma mulher de aparência severa, devoção dogmática e língua ferina. Boa cozinheira, executava de maneira diligente os caprichos do patrão. Ele não era um epicurista, mas prezava por uma vida sem sobressaltos e acreditava que o equilíbrio de sua acuidade mental poderia ser arruinado por um jantar ruim. Passaram-se 10 dias sem que houvesse um único comentário sobre a proposta de contratar uma nova criada, quando Daniel Skegg interrompeu seus estudos com um intempestivo anúncio: consegui a garota. Ah, é?
disse Michael Bascom, retomando sua leitura. Naquele dia, estava lendo um ensaio sobre o fósforo e suas funções no cérebro humano. Sim, prosseguiu Daniel em seu habitual tom de resmungo. Uma menina desamparada e sem família. Se morasse na região, jamais teria aceitado vir trabalhar aqui. Espero que seja decente, disse Michael. Muito decente. É seu único defeito, coitada. É boa demais para esta casa. Não tem experiência como criada, mas disse que está disposta a trabalhar e sei que minha velha vai treiná-la bem. O pai era um modesto comerciante em Yarmouth. Morreu mês passado e deixou a pobrezinha sem teto. A senhora Mead, de Holcroft, é tia da menina e se ofereceu para abrigá-la até que encontrasse um lugar para morar. Ela está lá há 3 semanas procurando. Quando a senhora Mead soube que minha senhora estava buscando uma ajudante, achou que seria uma excelente oportunidade para sua sobrinha Maria. Por sorte, a garota nunca tinha ouvido nada a respeito desta casa. A pobre inocente me cumprimentou cheia de mesuras, disse que estava muito grata e que se empenharia para aprender o serviço. Não sabe fazer quase nada, pois o pai, em seu disparate, não a educou para ser pobre, resmungou Daniel. Pelo que está me contando, acho que fez um péssimo negócio, concluiu Michael. Duvido que essa menina, criada para debutar na sociedade, saiba limpar chaleiras e panelas. Poderia até ter sido criada como uma duquesa, que ainda assim minha velha a colocaria na linha, retrucou Skegg, confiante. E, diga-me, onde é que vai alojar essa garota? Perguntou o Sr. Bascom com uma leve irritação. Não quero uma estranha vagando pelos corredores, rondando meus aposentos. Você sabe que tenho sono leve, Skegg. Um camundongo no lambril é capaz de me acordar. Já pensei nisso, respondeu o mordomo com ares de inefável sabedoria. Não vou colocá-la no seu andar. Ela vai dormir no sótão. Em qual quarto? O maior, na extremidade norte da casa. É o único sem goteiras no teto. Nos demais, seria como acomodá-la sob um chuveiro. O maior, ao norte? Repetiu o Sr. Bascom pensativo. Mas não foi lá que... Foi, interrompeu Skegg. Mas ela não sabe disso. Bascom tornou a se concentrar em seus livros e esqueceu da órfã de Yarmouth. Um belo dia, ao entrar em seu escritório, deparou com uma desconhecida trajando um impecável vestido de algodão preto e branco, ocupada em tirar a poeira dos livros empilhados em blocos sobre sua espaçosa escrivaninha. Limpava-os com mãos tão hábeis e cuidadosas que ele sequer se zangou perante aquela inusitada invasão. A velha senhora Skegg abstinha-se religiosamente daquela empoeirada tarefa, alegando não querer interferir nos hábitos do patrão. Um dos hábitos do patrão, portanto, tinha sido inalar uma tremenda quantidade de poeira no decurso de seus estudos. A menina era magra e franzina, com um rosto pálido e antiquado. O cabelo claro estava trançado sob uma elegante touca de musselina e sua tez bem alva realçava os olhos azuis claros. Eram os olhos azuis mais claros que Michael Bascom já vira, mas sua coloração insípida era atenuada pela doçura e a meiguice de sua expressão. Espero que não se incomode por estar limpando seus livros, senhor, disse ela, fazendo uma reverência. Falava pronunciando bem as palavras, em um timbre pitoresco que não pareceu desprovido de um certo charme aos ouvidos de Michael Bascom. Limpeza nunca me incomoda, desde que não bagunce meus livros e meus papéis. Se tirar algo da escrivaninha, coloque de volta no mesmo lugar. É só o que peço. Vou tomar bastante cuidado, senhor. Quando você chegou? Hoje pela manhã, senhor. O acadêmico sentou-se à mesa e a menina se afastou, retirando-se do aposento em silêncio, com a leveza de uma flor. Michael Bascom observou-a com curiosidade. Era em sua austera carreira,
lidara pouquíssimo com moças, e agora examinava a garota como representante de uma espécie até então desconhecida para ele. Era feita de encanto e delicadeza. Admirou sua pele translúcida e o timbre suave e agradável que escapava de seus lábios rosados. Uma belezura, de fato, a mocinha da cozinha. Era uma lástima que neste mundo atribulado não houvesse um trabalho melhor para ela do que esfregar tachos e panelas. Absorto em considerações sobre ossos secos, o Sr. Bascom esqueceu-se de sua pálida arrumadeira. Também não tornou a vê-la em seus aposentos. Ao que tudo indicava, devia concluir seu trabalho pela manhã bem cedo, antes de o patrão fazer seu desjejum. Encontrou-a no salão uma semana depois. Ficou abismado com a mudança em sua aparência. Os lábios da menina tinham perdido seu tom rosado, os olhos azuis adquiriram uma expressão de pavor e suas olheiras estavam profundas, como se estivesse sem dormir havia dias ou atormentada por terríveis pesadelos. Michael Bascom ficou tão perplexo pela expressão indefinível no rosto da menina que, vencendo sua habitual reserva, atreveu-se a indagar o que lhe tinha acontecido. Aconteceu alguma coisa, não há dúvida, disse ele. O que foi? Nada, senhor, balbuciou ela, com redobrado terror diante da pergunta do patrão. Não é nada, não vale a pena perturbar o senhor com isso. Bobagem. Você acha que, por viver enterrado nos livros, não sou capaz de sentir empatia pelos meus semelhantes? Diga o que a perturba, menina. Deve estar sentindo a morte recente do seu pai, não é mesmo? Não, senhor, não é isso. A morte do meu pai eu vou sentir para sempre. É um sofrimento que vai durar por toda minha vida. Então, o que houve? Perguntou Michael impaciente. Já sei, não está satisfeita aqui. Não está habituada com o trabalho pesado. Imaginei. De forma nenhuma, senhor. Por favor, nem pense nisso, exclamou a menina, muito séria. Estou muito feliz em trabalhar aqui, feliz por poder servir. É que, sem conseguir continuar a frase, pôs-se a chorar, e as lágrimas escorreram de seus olhos tristes, apesar do seu esforço para contê-las. O quê? Indagou Michael, irritado. Que menina mais cheia de segredos e mistérios. Fale de uma vez. Sei que é bobagem, senhor, mas tenho medo do quarto onde durmo. Medo? Por quê? Posso falar a verdade, senhor? Promete não ficar zangado? Não vou ficar, desde que fale de uma vez. O que irrita é esse suspense. E, por favor, senhor, não diga nada à senhora Skegg. Ela pode ralhar comigo ou até mesmo me mandar embora. A senhora Skegg não vai repreender você. Fale, menina. Talvez o senhor não saiba qual quarto estou ocupando, senhor. É aquele grandão nos fundos da casa, com vista para o mar. Da minha janela posso ver o horizonte do oceano e às vezes gosto de pensar que é o mesmo que via quando criança em Yarmouth. É muito solitário lá em cima, patrão. O senhor e a senhora Skegg dormem em um quartinho ao lado da cozinha, como o senhor sabe, e fico muito isolada no andar de cima. Skegg me disse que você recebeu uma educação acima de sua posição, Maria. Imaginei que não desse crédito a devaneios tolos sobre quartos vazios. Por favor, senhor, não pense que a culpa é da educação que recebi. Meu pai se esmerou bastante. Não economizou para me educar da melhor maneira que pôde. E era um homem religioso, senhor. Ele não acreditava. Ela fez uma pausa, tentando conter um calafrio. Que os espíritos dos mortos apareciam para os vivos, não desde a época dos milagres, quando o fantasma de Samuel apareceu para Saul. Ele nunca encheu minha cabeça com bobagem, senhor. Quando deitei pela primeira vez naquele quarto imenso e solitário, não estava com medo nenhum. E o que a fez mudar de ideia? Logo na primeira noite, prosseguiu a menina, ofegante, senti uma coisa estranha enquanto dormia, como se um fardo pesado comprimisse meu peito. Não foi um pesadelo, e sim uma inquietação que perturbou meu sono. Ao raiar do dia, começa a clarear um pouco depois das 6, acordei de repente com um suor frio escorrendo pelo rosto e soube na mesma hora que havia algo terrível no quarto.
O que quer dizer com algo terrível? Você viu alguma coisa? Não exatamente, senhor, mas meu sangue gelou nas veias e eu soube que era aquela presença que estava me seguindo e me sufocando durante o sono. Foi então que vi, no canto do quarto, entre a lareira e o armário, uma sombra indistinta, amorfa. Causada por um dos ângulos do guarda-roupa, ora? Não, senhor. A sombra do guarda-roupa estava bem nítida e visível, não se pintada, como se pintada na parede. A outra estava bem no canto, maciça e sem um formato definido. Se tivesse que arriscar um formato, diria que parecia com um... Com o quê? Indagou Michael, aflito. Com um cadáver pendurado no teto. Michael Basco empalideceu, embora tentasse manter um ar de incredulidade. Pobre menina, disse ele com ternura. O sofrimento causado pela morte de seu pai a deixou em um lastimável estado de nervos e agora você está com a cabeça cheia de desvarios. Uma sombra no canto do quarto. Ora, ao amanhecer, há sombras em todos os cantos. Até meu casaco velho, pendurado em uma cadeira, pode parecer um fantasma. Senhor, bem gostaria que fosse fruto da minha imaginação, mas toda noite sinto a mesma coisa. Uma presença no quarto, comprimindo meu peito. E todo dia pela manhã, a sombra está lá. Mas, quando o dia fica claro, não consegue identificar o que estava formando a sombra? Não, senhor, a sombra desaparece bem antes de clarear o dia. É claro, como qualquer outra sombra. Vamos, já chega. Tira essas bobagens da cabeça ou nunca vou conseguir cumprir ou nunca vai conseguir cumprir suas atividades do dia a dia. Eu poderia conversar com a senhora Skek e pedir que lhe transferisse para um outro quarto, mas não quero alimentar suas tolices. Seria a pior coisa que eu poderia fazer por você. Além do mais, ela me disse que todos os cômodos naquele andar estão úmidos. Se a transferisse para um deles, você não só arrumaria outra sombra em outro canto, como um reumatismo. Não, minha boa menina, você precisa tentar se mostrar à altura da educação que recebeu. Vou me esforçar, senhor, respondeu Maria, modesta, fazendo uma reverência.